Eu passo a palavra à vereadora Marisol Santos, visto que nós vamos alterar a ordem. Certo, vereador Cristiano Becker, com a palavra, vereadora Marisol Santos, da tribuna, em grande expediente. Muito obrigada, vereador e amigo tenente Cristiano Becker. Nós fizemos essa alteração de ordem porque eu ia dizer porque eu tenho um compromisso ao meio-dia, mas já passou um pouco, né? Então, conseguimos alterar para uma, mas eu não queria deixar de aproveitar esse momento, esse espaço e esse tempo tão importante para falar aqui no Grande Expediente. E queria conversar com os colegas, esse é um tema que a gente já vem tratando bastante aqui, temos falado bastante nos últimos dias, felizmente, sobre o turismo em Caxias, sobre as atividades culturais, atividades artísticas, de tudo que tem acontecido, que tem feito a nossa cidade efetivamente ficar muito mais movimentada, e isso em todos os sentidos, né? Desenvolvimento da economia, porque é isso que traz o turismo, né? Uma questão de segurança e tudo mais. Então, quero trazer, de uma forma muito breve, primeiro, algumas falas sobre o último fim de semana em Caxias. Teve muitos eventos, e eu só selecionei alguns, nós selecionamos para trazer aqui para os colegas vereadores e para a comunidade, para quem nos acompanha de casa, ainda, talvez almoçando, mas que está nos acompanhando aí. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre eles, eu vou pedir para a gente mostrar aí no telão. O primeiro evento que eu quero falar é o Sálvia. E eu tenho um carinho enorme pelo Sálvia, que é esse Festival de Arte, Cultura e Gastronomia de Caxias do Sul. Participo desde a primeira edição, acontece na Praça das Feiras, e é um evento absolutamente consolidado. Ele já está no calendário oficial de eventos do nosso município, está por ingressar no calendário oficial de eventos do Estado do Rio Grande do Sul, e não só o ingresso no calendário oficial, mas também o reconhecimento como um evento de relevante interesse cultural e turístico do nosso Estado. Ele está tramitando, já contei isso para os senhores e senhoras vereadores aqui, também para a comunidade, que um pouquinho mais lento do que nós gostaríamos, mas já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, já passou pela Comissão de Cultura, passou pela Comissão de Turismo e Orçamento, e agora ainda precisa ir a plenário, a gente vai aguardar para poder celebrar. Mas quero contar para vocês, então, fechando o Sálvia, que foi realizado no fim de semana passado em Caxias, eu tive a oportunidade de ir nos 2 dias, um pouco. Tchau, vereador Cláudio. Vamos lá. Mais de 30 mil pessoas em 2 dias de evento, saiu um balanço ontem, 18 cidades, e incluindo, né, e a gente fala não só do Rio Grande do Sul, mas de vários estados brasileiros, e incluindo, inclusive, veio no release aí 2 franceses que também tiveram a alegria de visitar o Sálvia, de participar. 30 cozinhas, muitos shows nos 2 dias, era programação de hora em hora, sensacionais. Atividades infantis, oficinas, intervenções culturais. E aí é importante que a gente parabenize aqui a Interface Eventos, e o faço em nome da Lisete Ozelami, e além da Lisete, da Kátia, também da Interface, e de toda uma equipe absolutamente mobilizada para fazer acontecer o Sálvia, né? Quero falar também a Interface é a realizadora, mas também dos apoiadores de sempre, muito efetivos, que são o SEBRAE e o SEG, o Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria. O Sálvia tem se consolidado como um impulsionador da economia local, e quando eu falo sobre isso, a gente também tem números. Vieram no release, que foi encaminhado para a imprensa ontem, um evento de 2 dias lá na Praça das Feiras. Acreditem, movimentou mais de R$1 milhão. Então, é tudo isso, né? É pertencimento, é turismo, é autoestima, é a comunidade participando, famílias inteiras envolvidas com muitas atividades e ainda impulsionando de uma forma tão expressiva a nossa economia local. Vamos falar ainda de fim de semana, outros eventos importantes que aconteceram. Então, tá aí, vai aparecer aí na tela, a Maratona de Caxias do Sul, que foi no domingo. E por que ela é tão importante? A gente tem tido provas, né, de corrida com uma certa frequência na cidade, felizmente, mas é porque foi a primeira. Caxias é muito conhecida e reconhecida pela meia maratona, que já acontece há bastante tempo, que tem também ampliado a cada ano a participação, mas tivemos esse ano pela primeira vez uma maratona
é aquela corrida com 42 quilômetros, mas também, obviamente, teve para outras, né, outras distâncias, outros trajetos de 5 e de 18 quilômetros. E mais de 1.000 inscritos nessa primeira edição. Movimentou muito o outro lado da cidade, porque aí essa aconteceu, até para a gente ter referência, né? Praça das Feiras, São Pelegrino, e aqui a gente está falando pertinho da Uniftec, já a Cidade Nova, enfim, uma movimentação também muito grande, então parabéns sempre aos organizadores. E logo depois da maratona, também no mesmo dia, aconteceu aqui, vamos lá, fazendo essa referência de pontos diferentes da cidade, aconteceu aqui, saída do Largo da Prefeitura, a caminhada incrível, que teve a participação, e me deixa extremamente feliz, né, de alguns colegas vereadores também conosco, né, vereadores e vereadoras, a caminhada pelo fim da violência contra mulheres e meninas, que reuniu cerca de 400 pessoas, que é um movimento que a gente também vem acompanhando há várias edições, que é uma realização do Grupo Mulheres do Brasil, mas que tem cada vez mais o engajamento de muita gente, uma ação muito importante de combate à violência. Vamos lá para a próxima? Ainda no fim de semana, nós tivemos, e aí eu tenho certeza que quem está nos acompanhando aqui, assim como os colegas vereadores, tiveram a oportunidade já de ver as imagens, né, aéreas do que estava o centro da cidade no sábado e no domingo, além da beleza do nosso túnel de LED da Júlio, além de todas as atrações na Praça Dante, da iluminação, ainda tivemos o grande espetáculo de Natal. Parabéns demais, assim, né? A gente sabe que esse é um evento que vem se tornando cada vez maior e com muita qualidade sempre. Então, parabéns à família, né? A família Sebe, ali, Mãe Bosco, a Cali Troian sempre absolutamente envolvida, e a todos que participaram. Já é a 9ª edição, um evento que é gratuito, que reúne muita gente, que dá essa oportunidade para as pessoas celebrarem a magia do Natal em frente ao Mãe Bosco. E aí, nesses 2 dias, mais de 40.000 pessoas presentes, 2.500 lugares disponíveis, né, quando a gente fala em cadeiras e arquibancadas, e ainda tinha toda a estrutura de telões para o pessoal acompanhar. E aí, para não dizer que a gente está falando, né, só desses eventos, olha que lindo, só para a gente lembrar que também tinha a questão do esporte e do lúdico. A gente teve a descida da Andrade, que também foi no domingo. Parabéns aos organizadores, estava lindo, né, descendo de carrinhos de rolimã, de carrinhos motorizados, enfim, que foi sensacional, que já foi a 2ª edição. Parabéns também para os organizadores. E quero aqui seguir fazendo convite para a programação de Natal. Mari, faz um favor para mim, só me traz o meu celular, que eu esqueci, quero mostrar também aqui uma mensagem que eu recebi há pouco. Natal Brilha Caxias, então, lembrando que ele vai até o fim do mês de dezembro, até o dia 28, e convidando a todos para seguir o perfil do turismo, o @turismo_curta-caxias, turismo.curta-caxias, que eu já falei várias vezes sobre ele, e que tem bastante informações sobre todas as programações, inclusive com programação aí dos próximos dias. Hoje, pode passar o slide, hoje o nosso convite é para a cantata de Natal da SIC, e aí eu preciso dizer que recebi há pouco uma mensagem da Cris Ferronato, a Cris, que é a regente dos coros, tanto o Infanto e o Juvenil, deixa eu ver onde é que está aqui, isso aí, os coros do Moinho, né, Moinho Ux, então, que estarão se apresentando hoje, e ela contou que nós estrearemos o festejo de Natal com os coros do Moinho Ux, elenco de 50 jovens cantores, músicos convidados, arranjos, enfim, e está convidando todo mundo. Ela me mandou essa mensagem, a entrada é gratuita, o evento começa 20h, é no estacionamento da SIC, está todo mundo absolutamente convidado. Vamos falar de outras atrações, só para a gente entender tudo que nós estamos falando sobre turismo e movimentação em Caxias? Natal em Galópolis, curtam, acompanhem, que tem uma programação linda, até o dia 21 de dezembro. A mesma data, pode passar a Gabi para nós, Natal em Anarrec, o encanto de Natal que a gente conhece e tem crescido nos últimos anos, né? Tem voltado também a ser cada vez mais relevante, o Natal em Anarrec. Temos ainda Natal em Vila Seca, e tem uma programação linda, recebi esse convite esses dias, para o dia 19, lá em Vila Seca também, Natal em Vila Seca. E para encerrar esse meu tempo, eu preciso fazer um convite muito, muito especial para todos. A gente estava falando há pouco sobre feiras, e essa feira de São Pelegrino, né, um bairro onde eu morei a maior parte da minha vida, os meus pais ainda moram,
E essa feira, ela tem sido uma referência muito grande. Então, para quem está buscando nesse momento suas lembranças de Natal, inclusive, e que quer também prestigiar os nossos, não só o artesanato, né, mas toda a questão do desenvolvimento do local aqui, efetivamente, fica esse convite. O Fernando e a Cris estiveram aqui esses dias, então, neste sábado, dia 6, no Salão Paroquial, das 10 da manhã às 7 da noite, tem muitas opções numa feira que já é consolidada e que está aí com uma atração, mais uma vez, uma atração incrível no dia 6. Estão todos convidados. Ainda ia só mostrar para vocês, saiu a capa do Pioneiro esses dias, falando sobre turismo de Caxias, e que vai, obviamente, superar já os índices do ano passado, graças ao apoio de todos. Mas isso a gente fala para um outro momento. Muito obrigada por esse espaço e fica o convite para a comunidade. Sigam o Turismo Curta Caxias, turismo.curtacaxias, para saber de todos os eventos. Obrigada. Obrigada, vereadora.